Se a teoria social anarquista procura fazer essa afirmação da liberdade por um lado, essa negação do Estado por outro lado, ao compreender que o Estado é necessariamente uma imposição contra o indivíduo, mas ao mesmo tempo em que a teoria anarquista é a negação do Estado, ela não é a negação do Estado para afirmar o mercado, como no liberalismo, mas ela é justamente uma negação de qualquer poder externo aos indivíduos, portanto uma negação do Estado, mas também uma negação do mercado como poderes reguladores, e justamente a busca de uma construção social na qual a associação dos indivíduos em grupos coletivos é que permitam essa possibilidade da construção de uma estrutura social. Então, em termos políticos, a gente vai ter o anarquismo defendendo aquilo que a gente poderia chamar de um associacionismo ou de um federalismo. A forma política do anarquismo é o federalismo, que a gente teria associações de grupos, associações de coletivos, por local de trabalho, por exemplo, por local de estudo, por local de moradia. Então a gente vai ter um bairro sendo administrado pelos moradores daquele bairro, uma escola sendo administrada pelos estudantes e professores daquela escola, uma fábrica sendo administrada pelos funcionários, pelos trabalhadores daquela fábrica. Essas várias associações coletivas se associando naquilo que os anarquistas vão chamar de federações. Então, se a gente tem, por exemplo, numa determinada região, numa cidade, vários bairros, e esses bairros são administrados coletivamente, a gente pode ter uma federação das associações de moradores de bairros que promova a administração da cidade. E uma federação de administrações de cidades que promovam a administração de uma determinada região, e assim por diante. Isso vai num crescendo. Do mesmo modo, a gente poderia ter isso na organização de uma fábrica, por exemplo, mas essa fábrica, a administração dessa fábrica se federalizar com administrações de outras fábricas e formar uma federação de trabalhadores no ramo X ou no ramo Y, e assim por diante. O princípio federativo é o princípio que rege, então, a organização política tal como pensada pelos anarquistas. E são esses elementos que eu estou aqui tentando colocar de forma mais geral para vocês: a afirmação da liberdade, recusa do Estado ou defesa do desaparecimento do Estado como instituição política, princípio federativo na organização política das coletividades, defesa intransigente da liberdade dos indivíduos, mas a liberdade compreendida como um fator coletivo, um fator social, e não como um fator absolutamente individual, que nos permitem pensar também o anarquismo para além do movimento operário. Então, se a gente começa a ter um movimento anarquista organizado no movimento operário, ele transcende muito os limites do movimento operário. A gente pode aplicar esses princípios políticos do anarquismo na gestão da nossa própria vida. E é por isso que eu disse no início que queria defender aqui com vocês uma ideia mais ampla, mais geral do anarquismo como forma de vida, como forma de organização da vida, mais do que forma de organização de um movimento social. Acho que ela pode, evidentemente, ela pode também ser vista como forma de organização de um movimento social, mas para além da organização dos movimentos sociais, dos vários movimentos sociais, não apenas dos movimentos dos trabalhadores, o anarquismo pode ser visto como uma forma de organização de vida de cada um e de coletivos de seres humanos. E um pouco isso que eu acho que a gente poderia tentar articular, conversar, então, das possíveis potencialidades que o anarquismo traz para a própria organização do movimento estudantil, por exemplo, pensando aqui nesse momento que a gente está vivendo. Então, tentando não alongar demais, só mais um elemento que eu quero falar
uns minutinhos antes de abrir para uma conversa com vocês todos. Há uma discussão que a mim me interessa muito fortemente, que é um pensamento mais contemporâneo em relação ao anarquismo, que eu tentei aqui, junto com um historiador, o Woodcock, partir da organização do movimento anarquista num determinado momento histórico e muito articulado com o movimento operário europeu. Tentei depois falar um pouco de algumas ideias mais gerais, mais fundamentais, digamos assim, de uma filosofia anarquista pensada a partir do século XIX, mas eu queria agora, para encerrar essa primeira fala, pensar um pouco nisso mais contemporaneamente, mais nos nossos dias. Porque uma coisa é a gente pensar essa teoria política, essa teoria social, segundo as balizas do século XIX. Outra coisa é a gente pensar isso segundo os princípios e as balizas do século XXI. Há coisas interessantes de serem vistas nos filósofos anarquistas do século XIX. A gente tem muito que aprender com eles, do meu ponto de vista, mas a gente também não pode simplesmente transportar aquilo que eles pensaram no século XIX para os nossos dias. Eu acho que eles nos servem como inspiradores e como detonadores de pensamento, mas eles não podem nos servir como Bíblia. Eu não posso dizer hoje que eu sou proudhoniano, por exemplo, ou, sei lá, de repente eu até posso me dizer proudhoniano, né, ou bakuninista, mas acho que teria que discutir muito a fundo o que significaria ser bakuninista hoje, ou ser proudhoniano hoje, ser um seguidor das ideias do Proudhon, ou ser um seguidor das ideias do Bakunin, na medida em que eles pensaram um mundo que é muito diferente do nosso mundo. O mundo pensado por eles, lá do século XIX, é um mundo muito diferente do nosso. E tem críticas que eles fizeram naquele momento, que são críticas válidas ao nosso mundo, sem dúvida alguma, mas o nosso mundo tem elementos que eles sequer poderiam pensar. Portanto, não faz muito sentido a gente simplesmente tentar transferir aquilo que eles pensaram no século XIX para aplicar hoje. A gente tem que pensar o mundo de hoje a partir dos problemas que o mundo de hoje coloca para nós. O microfone está morrendo, não sei se vocês vão conseguir me ouvir sempre. Mas a questão, então, me parece que é pensar o mundo de hoje, e há uma série de pensadores, teóricos, filósofos, se vocês quiserem chamar assim, ativistas, que estão pensando as questões contemporâneas e tentando articular as questões contemporâneas com alguns princípios anarquistas, tal como começaram a ser pensados no século XIX. E é um pouco essa dimensão que eu acho que é importante que a gente tenha em mente, que é pensar o nosso mundo, pensar o nosso tempo. Uma das principais críticas que eu faria, eu disse a vocês que queria conversar um pouco sobre o movimento estudantil, né? Bom, eu não sei como é que vocês estão, me permitam, deixa eu fazer um pequeno desvio aqui. Eu não sei como é que vocês estão vivendo o movimento estudantil hoje, mas na minha época de estudante, que foi no século passado, a gente tinha um problema, do meu ponto de vista, muito sério no movimento estudantil, que era a partidarização do movimento estudantil. Evidentemente, isso era um problema para mim, não era para muita gente. Para mim, que me encantava, me identificava, me interessava pelos princípios anarquistas, encontrar um movimento estudantil absolutamente partidarizado era um problema. E aí a militância que eu tentei desenvolver no movimento estudantil, fui estudante da PUC aqui de Campinas, na década de 1980. O movimento que a gente tentou desenvolver na PUC naquela época era um movimento que tentava sair da lógica dos partidos, e naquele momento, um momento de ainda começo da década de 80, fim do regime militar no Brasil, mas ainda na lógica do regime militar, que só seria devidamente
encerrado, digamos assim, no meio daquela década. A maior parte do meu período como estudante na universidade foi ainda durante o governo militar no Brasil. E, portanto, no contexto de todo um movimento pela redemocratização do país, movimento pelas diretas e etc., né, toda aquela coisa, e era um movimento muito partidarizado, justamente por ser um movimento de luta contra a ditadura, e se entendia que esse movimento de luta contra a ditadura militar era um movimento que se fazia através dos partidos que se colocavam na época como partidos progressistas. Mas o próprio movimento estudantil, então, acabava se organizando em torno dos partidos. E, para mim e alguns colegas que não nos sentíamos satisfeitos com isso, a nossa tentativa era justamente de tentar despartidarizar a discussão do movimento estudantil. E me parece que a gente encontra nas perspectivas anarquistas elementos extremamente interessantes para pensar a organização do movimento estudantil. Então, por exemplo, determinadas bandeiras que você constrói e que não são necessariamente bandeiras do movimento estudantil, mas que são bandeiras impostas ao movimento estudantil por conta do programa de um determinado partido. Que por mais que possam ser bandeiras interessantes, elas estão sendo colocadas como bandeiras de partido e não bandeiras do movimento, e não necessidades do movimento. O que a gente encontra no pensamento anarquista, ou na teoria anarquista, digamos assim, é justamente essa chamada para uma discussão e uma tentativa de organização a partir dos problemas que nós enfrentamos. Portanto, se nós estamos na universidade, como estudantes, organizando um enfrentamento aos problemas que nós encontramos na universidade como estudantes, aquilo que nos une num determinado movimento são esses problemas que são problemas comuns a todos nós. E o que é interessante também do meu ponto de vista, na perspectiva da organização anarquista, é um investimento numa lógica de militância, digamos assim, ou de disposição ao trabalho coletivo, que não é um trabalho que passa pela lógica da representação. E nós sabemos também que o movimento estudantil, de forma geral, ele se organiza com base na democracia representativa. Então, você tenta organizar as várias instâncias do movimento estudantil segundo a lógica da democracia representativa. Ora, o que o anarquismo vai nos oferecer como alternativa a isso é justamente uma democracia, a possibilidade de uma democracia direta e não de uma democracia representativa, de uma militância no sentido da produção de uma democracia direta, de uma democracia que implica na real participação de cada um, e de uma democracia participativa, se vocês quiserem chamar assim, e não de uma democracia representativa. Eu acho que essa é uma lógica interessante de ser experimentada no movimento estudantil e que, de algum modo, eu estou acompanhando o movimento de vocês um pouco de fora, evidentemente, né, de um modo um pouco paralelo, mas me interessa muito o movimento de vocês aqui na Unicamp, o movimento dos alunos na USP, por exemplo, ao compreender, e eu posso estar completamente enganado e vocês me fazerem sair daqui hoje desencantado, me mostrando que não é nada disso, né? Mas em princípio me parece que a lógica de organização do que está acontecendo aqui na Unicamp, mas especialmente do que tem acontecido na USP, não é uma lógica de organização partidária. Não, pelo menos não me parece que a manifestação lá na USP comece como uma manifestação partidária, muito ao contrário. Claro que a partir do momento que as coisas começam a acontecer e que as coisas começam a organizar, os grupos partidários organizados intervindo nesse processo acabam também tendo espaços de colocação e talvez dando a entender em vários momentos que é uma organização partidária, mas me parece que a lógica do movimento está para além da lógica partidária, né? Me parece, pelo menos, isso é uma coisa que eu queria conversar com vocês, né? E se isso é fato, como é que a gente vê nisso possibilidades de inventar outras formas de organização, outras formas de militância e outras formas de participação?
A gente sabe também de um esvaziamento de certas instâncias representativas. Aí eu não sei, claro, vou falar daquilo que eu vivencio mais de perto, que aqui na Unicamp é a Faculdade de Educação, que é a unidade na qual eu trabalho. E na Faculdade de Educação a gente tem enfrentado já há vários anos, já há muito tempo, um esvaziamento dos espaços representativos dos estudantes. Normalmente as vagas de representação estudantil nas várias instâncias da faculdade, em departamentos, em congregação, em coisas que o valha, normalmente essas vagas não são preenchidas. Algumas são, mas nunca são preenchidas na totalidade. Do meu ponto de vista, a gente vê, isso denota um certo esvaziamento na forma da participação do estudante na estrutura universitária, na estrutura acadêmica. Ao mesmo tempo que há esse esvaziamento, e aí, repito, vocês podem me dizer que isso não é a norma ou não é geral na Unicamp hoje. Pode ser um fato isolado da Faculdade de Educação, mas ali, pelo menos, eu consigo identificar isso. Mas, ao mesmo tempo que há esse esvaziamento de espaços institucionais de representação, a gente vê eclodir uma manifestação de estudantes em apoio a uma greve dos funcionários, em apoio a uma situação que acontece com o movimento estudantil na USP, por exemplo, que atravessa, que cruza completamente com a lógica institucional da representação estudantil na universidade. E aí, do meu ponto de vista, isso nos mostra uma potencialidade para uma militância do movimento estudantil hoje que talvez se coloque muito para além daquilo que foi sendo construído no processo de democratização do país, como sendo os espaços institucionais garantidos para a representação estudantil. Claro que aí também a gente poderia colocar toda uma lógica do que significam esses espaços institucionais de representação estudantil, como é que eles foram construídos na suposta lógica democrática do Brasil contemporâneo, que tipo de representação se espera dos estudantes e que tipo, ou melhor, que proporcionalidade se dá a essa representação quando se fala, por exemplo, na gestão universitária, da participação dos vários segmentos. E se a gente pensar, por exemplo, na Unicamp, no Conselho Universitário, nas eleições para reitor e coisas que o valha, nas várias eleições para indicações dos cargos dirigentes nas unidades, como é que se dá essa proporcionalidade dos segmentos docente, funcional e estudantil, né? Claro que isso tudo está regrado por uma série de instâncias e talvez esse esvaziamento dos espaços formais de representação seja justamente o evidenciamento de uma certa recusa a esse tipo de participação, mas ao mesmo tempo a produção de outras formas de participação. E aí, se formos conversar sobre essas outras formas de participação, me parece que o anarquismo, a teoria política anarquista, as ideias anarquistas teriam aí um bocado de coisa para colaborar com a gente. Bom, não sei se a minha fala ficou muito esquizofrênica para vocês, muito solta, muito aberta, mas de todo modo eu acho que queria parar um pouco de falar agora, ouvir vocês e podemos debater um pouco, conversar um pouco e tentar direcionar isso para aquilo que for mais do interesse de vocês. Obrigado. Bom dia. Então, também eu sou da FM, né? E recentemente a gente teve as eleições do centro acadêmico, né? E que durante o processo de pensar as gestões e tudo mais, a gente chegou a cogitar a representação discente se dá por parte de uma autogestão, né? Para ter
uma influência desse ideário e também a fim de evitar um pouco do que andava rolando, né, de sindicatos e tudo mais, né. Só que devido a algumas premissas a gente não pôde, né, por estar amarrado nesse conceito e também porque a gente não botava muita fé nisso, assim, era mais um sonho, assim. E só que pelo menos ao meu ver, né, o movimento estudantil ainda está assim muito ligado, né, aos partidos e tem essa coisa. E eu vejo o movimento estudantil meio que dissolvido, assim, pelo menos na FIE, sabe? As assembleias, elas por mais que tivessem um sucesso no número de pessoas, né, às vezes não era tanto por estavam lá para votar contra, né? Não que isso seja ruim, né? Ainda bem. Mas assim, pelo menos pelo que eu vi, as pessoas da pedagogia ainda insistem, né, em perpetuar assim, uma tradição machista, né? E elas normalmente não tinham essa visão de que tanto a isonomia da Unicamp quanto os processos de repressão que aconteceram na USP estão ligadas, né, à elitização e privatização da Unicamp. Por isso que elas não foram tocadas pelo movimento estudantil, né? O que para mim foi um desencanto, né? Agora eu perdi o fio da meada mesmo, mas então a pergunta era assim, até onde seria bom, né, uma autogestão, porque tendo em vista dos processos democráticos representativos, né, eles são de grande valia, né, porque pelo menos durante as assembleias a gente teve um número de 100 pessoas, enquanto nas ordinárias a gente tinha de 10, 15, 20 no máximo, né. Então teve um engajamento maior, então teve o lado bom e o lado ruim, né, por parte dos alunos, né. Durante as assembleias que rolaram na última semana, né, começou no dia 9 e 10 e foram durante paralisação. Isso mesmo, né? E da última a gente chegou a cogitar greve, mas foi vetado. E aí eu gostaria que você falasse um pouco disso. Obrigado. Eu vou ser obrigado a responder para um corintiano, mas nada é perfeito no mundo. Só para não perder tempo. Então, acho que quando você fala, eu assisti meio lá na assembleia dos estudantes da FIE segunda-feira à noite, e fiquei muito positivamente surpreso com o número de pessoas que tinha lá. Não esperava que tivesse tudo aquilo, e a hora que saiu a votação, inclusive, começaram a contar, puxa, mas tinha bem mais de 100 pessoas aqui, né? E isso me surpreendeu positivamente. Mas, como você disse, isso acontece num momento que é um momento de exceção. Exceção, que eu vou dizer, do fluxo do trabalho cotidiano, digamos assim, da Faculdade de Educação. Porque enquanto as aulas estão acontecendo normalmente, e vocês chamam uma assembleia, por exemplo, para discutir a renovação do centro acadêmico, vão aparecer 10, 15, 20 pessoas. Bom, naquela assembleia tinha mais de 100. Tinha mais de 100 porque era um momento de exceção. E talvez o que a gente tenha que fazer, então, para garantir uma participação maior, seja produzir mais momentos de exceção. Agora, acho que a gente tem que pensar por que os momentos que não são momentos de exceção estão esvaziados. Por que a gente chegou nesse esvaziamento? E aí, eu acho que a gente podia começar a pensar um pouco, por que não práticas de autogestão, por exemplo? Por que não? Pô, será que não é sonho demais? Mas por que não? Por que não pensar nisso? Por que não investir nisso? Porque só tem 10 em princípio querendo? Bom, mas esses 10 podem se transformar em 20, em 30, em 100, ou não, né? Pode ser que a gente também descubra que com isso não se cresça, mas se esse modelo, que é o modelo com o qual a gente está acostumado a conviver, está mostrando que está esvaziado, por que não buscar outros modelos? Vou comentar aqui a minha experiência com o movimento, que eu falei rapidamente antes, a minha experiência com o movimento estudantil, não como exemplo, não para dizer para vocês que vocês têm que fazer desse jeito, muito ao contrário, mas
Na época que eu fazia a minha graduação, ainda durante o regime militar, a gente não tinha centro acadêmico. O centro acadêmico era proibido pela legislação. Nós tínhamos diretório acadêmico, que era bem mais hierarquicamente estruturado do que o centro acadêmico é hoje. E tínhamos o DCE, né, da universidade, mas todo o DCE também muito controlado, muito estruturado, muito organizado, segundo os princípios do regime militar. O que a gente começou a fazer na PUC na época? A gente começou a desenvolver uma militância paralela. Então, por exemplo, nós achávamos que o diretório acadêmico do meu curso, da filosofia, na época, podia fazer uma série de coisas que não fazia. A primeira coisa que a gente fez foi sugerir para os caras que estavam na direção do diretório acadêmico que fizessem. Os caras não fizeram. O que a gente começou a fazer? A gente começou a fazer por si mesmo. Então, por exemplo, a gente começou a fazer um boletinzinho de informes culturais que um grupo de 3, 4 estudantes que resolveu se associar para fazer isso, começamos a fazer e a fixar pelos prédios da faculdade. Isso cresceu depois, lembro para vocês, o século passado, na pré-história, faz tempo, isso cresceu para um jornalzinho que a gente começou a fazer e que na época, lembre-se, não existia internet, não existia computador, não existia nada disso, era um jornalzinho que a gente rodava em mimeógrafo. Então, não sei se vocês ouviram falar disso, né? Conheceram esse equipamento, mas a gente fazia um jornalzinho, nem xerox era uma coisa tão comum, na época, ainda não era a época dos fanzines, nada disso, mas a gente começou a fazer um jornalzinho que a gente rodava em mimeógrafo. E esse jornalzinho que a gente começou a fazer ali num grupo de 4, 5 pessoas e distribuir pelos estudantes, gerou um movimento político entre os estudantes que o diretório acadêmico não conseguia gerar. E aí isso rolou alguma coisa ali naquele momento, né? E um monte de gente que não participava do movimento estudantil veio nos procurar para tentar construir alternativas de participação no movimento estudantil. Então, não estou dizendo que, olha, vocês têm que agora fazer jornalzinho em mimeógrafo, né? Evidentemente que isso não serve de parâmetro para absolutamente nada, né? Mas eu acho que assim, o que eu estou tentando dizer para vocês podemos inventar formas que não estão sendo usadas e, de repente, essas formas que não estão sendo usadas de produção, de construção, acabam gerando alguns efeitos interessantes. E aí eu diria, por exemplo, se a ideia de uma participação por representação está esvaziada, por que não tentarmos investir numa participação autogestionária? Por que não pensar um centro acadêmico autogerido? Por que não abrir de fato a uma possibilidade de autogestão? O máximo que pode acontecer não dá certo. O máximo que pode acontecer é não avançar em relação ao que está. Mas aí a gente também não vai estar perdendo nada. A gente só vai saber se isso pode significar algum avanço se a gente tentar, se a gente inventar, se a gente de fato tentar fazer isso.